Qual o sentido da vida? Para que todos nós fomos criados? E ampliando a sua visão sobre a vida, todos os problemas, todas as questões passam a ser menores. Passam a talvez assumir a proporção que eles sempre deveriam assumir. Porque a lei máxima da vida, do universo, é a lei da transcendência das formas, a lei da evolução. Olá pessoal, eu sou Daniel França e esse é mais um vídeo do canal Psicologia Integral. No vídeo de hoje, eu vou abordar um dos pontos mais importantes na psicologia transpessoal, a chamada inteligência espiritual. Quando nós paramos para refletir sobre a existência, algumas perguntas profundas visitam o nosso pensamento. De onde nós viemos? Para onde nós iremos? Qual é a vida digna de ser vivida? E talvez a pergunta mais intrigante de todas: qual o sentido da vida? Para que todos nós fomos criados? O fato é que, apesar dessas perguntas serem tão intrigantes, tão importantes, nós paramos pouco para refletir sobre elas. Mas se nós buscarmos investigar as respostas dessas perguntas, não podemos garantir que chegaremos às respostas claras. Mas o fato de buscarmos fará com que ampliemos a nossa visão sobre o mundo e poderá produzir grandes transformações na nossa forma de ver a vida e de vivenciar as nossas relações cotidianas. Dois autores muito importantes no campo da psicologia transpessoal são a Dana Zohar e o Ian Marshall. Eles escreveram um livro que se chama CAS, Inteligência Espiritual. Eles sustentam nesse livro que as inteligências racional e emocional são muito importantes. Afinal, a inteligência racional permite que formulemos pensamentos lógicos e a inteligência emocional permite que compreendamos as nossas emoções e tomemos reações mais construtivas. Mas, segundo os autores, existe uma terceira inteligência que é ainda mais importante, que é a inteligência responsável pela nossa transcendência. É a inteligência que faz com que ampliemos a nossa visão sobre a existência. E para explicar o que é inteligência espiritual, eles traçam um paralelo, eles fazem uma metáfora muito interessante e muito simples. Imagine que nós somos peixes vivendo dentro de um aquário. E que esse aquário é o nosso mundo. E em um determinado momento, um desses peixes dá um salto, ultrapassa os limites da superfície e passa a ver tudo do alto, de uma outra perspectiva. E ao dar esse salto, o peixe passa a ver tudo de maneira diferente, do alto. Ele percebe que aquele aquário não é todo o mundo, que há vários outros aquários fora dele, há vários outros mundos, inclusive outras formas de vida que não vivem dentro de aquários, que se locomovem, que se relacionam fora da água. O fato é que essa experiência, essa transcendência, esse salto, faz com que esse peixe amplie a sua visão sobre a vida. E ampliando a sua visão sobre a vida, todos os problemas, todas as questões passam a ser menores. Passam a talvez
assumir a proporção que eles sempre deveriam assumir. E aí vocês devem me perguntar: beleza, Daniel, e o que é inteligência espiritual? Partindo dessa metáfora, os autores explicam que inteligência espiritual é a capacidade humana de recontextualizar a nossa experiência, de transformar a forma como vemos tudo o que acontece conosco. E aí vocês podem formular uma outra pergunta. Muito bonito isso tudo, Daniel. Mas como é que eu desenvolvo essa tal da inteligência espiritual? Como eu costumo dizer, os caminhos são vários. Mas eu vou mostrar nesse vídeo, apontar um caminho que me serve muito. Vou utilizar a história do planeta, a própria ciência. No início da história do planeta Terra, tudo não passava de um grande amálgama de matéria incandescente. O lugar onde eu estou sentado agora e onde você está sentado agora não passava de um monte de magma. Não havia vida, sequer havia água, atmosfera, continente. Tudo era uma grande massa a temperaturas elevadíssimas. A Terra era um lugar inóspito, não havia condição alguma da vida surgir. Mas ao longo de bilhões de anos, a Terra foi se resfriando. Os elementos daquele grande amálgama foram se diferenciando, dando origem à atmosfera, aos continentes, aos oceanos. E mais alguns bilhões de anos depois, da água, da matéria inorgânica, surgiram as primeiras formas de vida. Essas formas de vida foram se desenvolvendo ao longo de milhões de anos, dando origem a várias outras formas de vida em um planeta que inclusive já foi habitado por dinossauros. E após a extinção dos dinossauros, outras formas de vida mais evoluídas, mais refinadas, mais sofisticadas surgiram. Dentre elas, a espécie humana. Os animais mais próximos da forma humana surgiram há aproximadamente 2 milhões de anos. E na nossa história, nós passamos por várias dificuldades, por várias intempéries. Já vivemos nas cavernas, já vivemos nas árvores, fomos submetidos a pressões, a tensões, a dificuldades enormes, inclusive pelas forças da natureza. Mas nós sempre superamos todas as adversidades e sempre evoluímos, sempre crescemos, sempre melhoramos. Dessa história a gente já pode concluir uma grande lição. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as mazelas, apesar de tudo que nos faz sofrer, de todas as dores, esses fenômenos trazem uma lição oculta, um propósito, porque ao final deles nós sempre saímos seres melhores, mais evoluídos, transformados. E esse fato histórico nos confere uma visão muito otimista da existência. Se no passado vivemos em árvores, em cavernas, imaginem o que iremos viver, como iremos viver daqui a séculos, a milhares, a milhões de anos. Porque a lei máxima da vida, do universo, é a lei da transcendência das formas, a lei da evolução. Mas há mais um ponto que pouco é destacado, que pouco é comentado. Além de todo esse processo evolutivo, há forças ocultas, invisíveis, que governam
que dirigem, que orientam todos esses processos? Porque se a vida surgiu da matéria inorgânica, me parece muito difícil negar que existem forças ocultas, inteligentes, que orientam, que governam, que regulam todos esses processos. Talvez essas forças ocultas sejam o campo da espiritualidade, a dimensão invisível que a nossa compreensão ainda não é capaz de entender. Como diria Spinoza, talvez essa dimensão oculta seja a dimensão de Deus, o divino da existência. E dizia Spinoza, esse grande filósofo iluminista, que a natureza era o corpo de Deus e as leis da natureza, os pensamentos de Deus. Mas sem entrar nesse campo da divindade, porque podemos chamar essas forças do nome que quisermos. A questão é, quando nós ampliamos a nossa visão sobre a vida, quando nós percebemos que dentro de nós e ao redor de nós há forças que fazem com que a gente sempre evolua, que apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, de todas as adversidades, há sempre uma lição a ser extraída. Há sempre algo a ser aprendido. E na medida em que buscamos essas respostas, em que buscamos a evolução, nós vivemos cada vez melhor. Então é isso, pessoal. Há muito mais que pode ser dito sobre inteligência espiritual. Mas o meu propósito no vídeo de hoje foi levantar uma reflexão. E as outras reflexões vocês podem fazer. Então hoje eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.